Então eu queria agradecer do fundo do coração para o Natan e para a Gisele Pérez por abrir a casa mais uma vez. Realmente, eu acho que já alguns Yemei Yun que a gente fez aqui, antes de Pesach, antes de Purim, antes de Hanukkah, acho que já é o terceiro antes de Hanukkah que a gente faz aqui. E realmente o mês de Kislev, que foi aberto essa semana, é um mês de milagres. Então, Bezrat Hashem, desejo muitos milagres bons para vocês, família Pérez, e de vocês para todos nós, Bezrat Hashem. Milagres para todo o Am Yisrael que precisa. Bemet Am Yisrael precisa. Eu tenho certeza que Meitzei Eretz Mitzrayim Arenu Niflaot, que a Kadosh Baruch Hu, o mundo está... Só pode ser que está chegando no seu fim. Hoje teve uma notícia lá da Coreia do Sul. O mundo está meio... perturbado. Então, Bezrat Hashem, eu acho que é Ikvetá de Meshicha, a época do Mashiach, começo da Geulah. E a gente espera que a Kadosh Baruch Hu nos mostre Nissim Veniflaot e traga a maior salvação para Am Yisrael, para todos os Hatufim, traga todos os Harim de volta para suas casas. Briim, Begufam, Venafsham, Amém ve Amém. Tá bom, pessoal, Hanukkah é uma época um pouco também para se falar de educação, de Hinuch, pelo fato que a própria palavra Hanukkah, ela está ligada, conectada com a palavra Hinuch. Hinuch, Hanukkah, inauguração, e Hinuch, quando nós educamos uma criança, a gente na verdade está inaugurando ela no mundo, ou seja, o que a gente conseguir passar para ela nos momentos iniciais de sua vida, ela vai com certeza carregar com ela a vida inteira. Hanoch lanar al pidarko gam ki yazkin lo yasur mimena. Assim escreve Shlomo Amelech: eduque a criança de acordo com o seu caminho, e quando ele ficar mais velho, aquela educação que ele recebeu quando ele era jovem, quando ele era pequeno, vai se manter com ele mesmo nos dias de sua velhice. Então, quanto mais a gente educa, quanto melhor a gente educa, mais os nossos ensinamentos permanecem nas próximas gerações. Então, eu queria falar de educação um pouco, educação com amor, e aproveitar a festa de Hanukkah. Hanukkah foi a reinauguração do Beit HaMikdash. Eu acho que a gente pode aprender um pouco dessa festa, do grande milagre dessa festa, para a educação dos nossos filhos todos os dias. Mas eu queria começar não de Hanukkah, queria começar da Parashá da nossa semana, Parashá da Shavua. Yaakov Avinu recebe uma ordem de Hashem. Yaakov Avinu, ele foi para Haran, ele foi sem dinheiro, ele foi sem nada. Ele faz, que era o filho de Esav, pegou todo o dinheiro de Yaakov Avinu no meio do caminho. Rashi traz isso em nossa Parashá. Yaakov Avinu chega de mãos vazias e ele precisa se casar. E ele chora, quando ele se encontra com Rachel, ele chora pelo fato que ele fala: olha, o escravo do meu pai Eliezer, quando veio procurar Ifká, minha mãe, para o meu pai Yitzhak, ele veio com muita riqueza e ele pagou aqui muito dinheiro para levar Ifká. Ele deu um ótimo enxoval para ela. E eu cheguei de mãos vazias, eu não tenho nada para oferecer. A única coisa que eu posso oferecer é o trabalho. Ele trabalhou para se casar com Rachel, foi enganado, se casou com Leá, depois trabalhou mais 7 anos por Rachel. E Yaakov Avinu está lá na casa de Lavan, trabalhando, produzindo, e aí a Kadosh Baruch Hu fala para ele: Yaakov, terminou a sua etapa aqui, chegou a hora de você voltar para Eretz Israel. Baruch Hashem, você já tem quase todos os seus filhos, Benjamim vai nascer no caminho, mas já 11 nasceram. Pegue suas esposas, seus filhos, e volte para Eretz Israel. Yaakov Avinu recebe uma ordem de Hashem clara, que com certeza ele entendeu o intuito e o sentido dessa ordem, para voltar para Eretz Israel, deixar a casa de Lavan e voltar para Eretz Israel. Yaakov Avinu, Bchira Avot, o mais elevado dos patriarcas, ele, Kamuvan, recebeu essa elevação de Avraham e Yitzhak, mas ele é Bchira Avot, ele é o completo de todos eles, o mais completo. A gente espera que ele vai chegar para sua esposa Rachel, para sua esposa Leá, e falar para elas: olha, amanhã de manhã, façam suas malas, preparem as crianças, estamos indo embora. Só que Yaakov Avinu, ao invés de fazer isso, o que ele faz? Ele chama Rachel e Leá para o campo, para ninguém escutar, e se aconselha com elas o que fazer.
ele conta um pouco da história pessoal dele, de como ele foi enganado por Lavan, de como ele trabalhou para Lavan, o quanto justo ele foi, e que agora está na hora dele começar a fazer um pouco por ele, pela família dele. Chega de trabalhar para o Lavan, vamos construir a nossa casa. Ele se aconselha com as suas esposas, certo? Que história é essa? Que você está pedindo conselho para elas? Está pedindo perguntando o que elas acham? Você recebeu uma ordem direta de Hashem, conversou com Hashem ontem, e Hashem te fala da maneira mais clara possível. Yaakov Avinu, chegou o momento, você vai embora daqui, volte para Eretz Israel. Você chama Rachel e Leá e pergunta para elas o que elas acham disso? E se elas falarem não? Se elas falarem, olha, aqui nós temos Baruch Hashem, 2 empregadas, uma babá e mais um motorista, Eretz Israel é difícil. Eretz Israel, eu vou para Eretz Israel, imagina se elas falam uma coisa dessas. Como eu vou deixar toda essa mordomia e vou para Eretz Israel? E podia ser que isso ia acontecer. Imagino que se Yaakov se aconselhou, talvez ele estava esperando, certo? A resposta pode ser ou sim ou não, tem aí 50%. E se elas falam não? Por que ele se aconselha com elas? Por que ele pergunta para elas? Yaakov Avinu, ele é o que manda na casa. Vamos embora. Amanhã de manhã estamos indo embora. Que pergunta é essa? Então, na verdade, Yaakov Avinu nos ensina como lechanech, como educar. Tem 2 maneiras de educar. Você pode educar de cima para baixo, ou você pode educar de baixo para cima. De cima para baixo significa é assim e ponto final. Existem momentos que a educação precisa ser assim. É assim e ponto final. Yaakov Avinu nos ensina que existe um outro tipo de educação. De baixo para cima. Eu vou falar aquilo que eu quero que aconteça, aquilo que Deus quer que aconteça, aquilo que precisa acontecer, mas eu vou fazer que isso seja uma escolha das pessoas que estão para receber essa ordem. Para eles participarem da escolha, para eles também acharem que fazem parte da decisão, e para eles acharem que, principalmente, que é uma coisa deles, que vem deles, que eles entendem isso, que eles vão fazer isso com amor e com carinho. É isso que Yaakov Avinu faz. Ele tem certeza que as 2 esposas tzadikot dele, as 2 imaot, Rachel e Leá, não vão querer ficar lá. Elas vão querer ir para Eretz Israel, sabendo ainda que é uma ordem de Hashem. Mas Yaakov Avinu faz elas fazerem parte daquela decisão. Elas não receberam essa profecia. Não foi para elas a profecia, foi para ele. A ordem foi para ele. E quando ele pergunta para elas, ele está fazendo que elas agora vão sentir, que elas entendem o que está acontecendo, o porquê elas precisam fazer isso, e elas vão fazer isso com uma intensidade e com um amor muito melhor. Parecida com essa história a gente encontra em Moshe Rabbeinu. Hashem chega para Moshe Rabbeinu e fala, Moshe, vai para o Egito. Vai para o Egito. Tirar o povo de Israel. Moshe Rabbeinu, no dia seguinte tem que ir, mas Moshe Rabbeinu vai falar com o Itró, com o sogro dele. E o Midrash até fala que ele fala para Hashem, Itró, ele me deu tudo que eu tenho até hoje, como eu não vou me aconselhar com ele? Ele vai se aconselhar com Itró de novo. Ele vai fazer que Itró faça parte daquela decisão e automaticamente ele vai se sentir muito mais shayach, muito mais ligado e conectado com aquilo que Moshe está fazendo, que é o que Hashem quer que aconteça. A Mishnah em Masechet Shabbat ela fala, Chayav Adam Lomar Berev Shabbat. Tem 3 coisas que a pessoa precisa falar na véspera do Shabbat para a família dele. Certo? O marido chega, pergunta para a esposa, sexta-feira, que é o momento que a casa está bem tranquila, certo? Está todo mundo em ordem. A pessoa chega e Sartem, Eiravtem, Adliku etaner. Ele tem que perguntar, vocês tiraram o maaser das frutas? Hoje, Baruch Hashem, a gente vai no supermercado, já está tirado o maaser, normalmente. Vocês tiraram o maaser das frutas? Fizeram Eruv, tem Eruv Katzerot, dá para letaltel, acendam as velas. Falam os nossos sábios, mas essas 3 coisas que a pessoa precisa, ele tem que falar na sua casa, Tzarich lemeimrinu benichuta. Ele precisa falar com tranquilidade, para que aceitam aquilo que ele está falando. Se a pessoa chega e fala, já tiraram o maaser? Já fizeram Eruv? Acende a vela! Que não é o que acontece normalmente, certo? Ele tem que falar com tranquilidade, com paz. Porque se ele fala com tranquilidade e paz, vão aceitar o que ele está falando. Vão receber
muito mais aquilo que ele está falando. Isso significa educar com tranquilidade e amor. Está escrito no Pasuk, no Navi, Vaikach li shnei maklot, leechad karati noam, uleechad karati chovlim. Hashem fala que você tem que pegar 2 bastões, 2 maklot, 2 bastões de madeira. Um é chamado de Noam. Noam é Naim, como se fala em português. Agradável. E o outro é chamado Chovlim. Chovlim, Mechablim, né? Já não preciso nem traduzir. Bater com força, machucar. Fala a Gemara em Masechet Shabbat. Olhem só o que a Gemara fala. Não sou eu que estou falando, é a Gemara em Masechet Shabbat que está falando. O Makel que é chamado Noah são Talmidei Chachamim que moram em Eretz Israel. Talmidei Chachamim da terra de Israel são chamados de Noam. Shemanimim zelazeh ba'alachá. Eles são agradáveis uns com os outros. Eles são agradáveis, eles estudam juntos, eles têm discussões, mas são agradáveis. Já o Makel Chovlim são os Talmidei Chachamim de Chutz Laaretz, Shemechablim zelazeh ba'alachá. Que eles são difíceis uns com os outros. Não é fácil. Com a população, com a Keilah, são mais difíceis. Em Eretz Israel são mais neimim. Assim fala a Gemara. Fala o Rav Kook. Tem 2 maneiras de lechanech. Tem benoam, com tranquilidade, com amor, de uma maneira agradável. E tem bechovlim, com força, com uma certa severidade. E o Rav Kook pergunta... Qual que é o Hinur que fica mais forte? O que penetra mais na pessoa? O Noam ou o Chovlim? O agradável ou aquilo que é mais severo? O que entra mais fundo? O que se mantém por mais tempo? O que vocês acham? O agradável? Então fala o Rav Kook, depende. Depende se é litvach aroch ou se é litvach katzar. Depende se você quer conseguir alguma coisa para melhorar o tvach katzar, curto prazo ou longo prazo. Fala assim, olha, curto prazo é melhor Noam. Você quer que o seu filho arrume o quarto? Com Chovlim vai ser difícil. Com Noam vai ser mais fácil. A curto prazo, o Noam é mais fácil. Ele vai fazer de uma maneira melhor, mais agradável, não vai chorar, não vai espernear, vai ser melhor. Curto prazo, Noam é melhor. Mas, coisas que ficam na nossa alma, coisas que ficam até o fim dos nossos dias, são coisas que nós recebemos bechovlim, com força, com severidade. Pensa um segundo. Aquilo que vocês receberam na casa de vocês, o que ficou mais enraizado? Aquilo que vocês receberam com uma certa severidade, que era cavadom, linha vermelha, não tem como passar de lá, ou aquilo que vocês receberam de uma maneira mais agradável? O que hoje está com vocês? O que vocês hoje têm na vida de vocês, tipo ensinamentos que vocês receberam, que até hoje se mantém com vocês, aquilo que foi Benoam ou aquilo que foi Bechovlim. Porque todo mundo tem os 2 lados e os 2 lados são necessários. Tem coisas que é Kavadom, daqui eu não passo, tem que ser Chovlim. E tem coisas que tem que ser Benoam. Então o Rav Kook fala que o Noam é bom para curto prazo. Mas Chovlim, aquilo que era Kavadom, aquilo que era... Como se fala Kavadom em português? Linha vermelha, mas assim se fala... Aquilo que era... Que se você fizer oi vavoi, todo mundo sabe que aqui é uma regra que não tem como escapar dela, isso a longo prazo permanece muito mais forte. Você provavelmente vai levar isso na sua vida e vai manter isso na sua casa e vai continuar isso na sua família. Mas, falou Rav Kook, isso é certo nas coisas do mundo. Isso é certo nas coisas do mundo. Talvez até no mundo das midot. Mas tudo que é ligado à Torá, tudo que é ligado ao Hinur de Torá, o Noam é melhor do que o Chovlim. Sabe por quê? Porque mesmo que Noam serve para curto prazo e não para longo prazo, mas a mitzvah, ela tem uma mágica dentro dela que ela faz o trabalho do longo prazo.
Mitzvah goreret mitzvah, uma mitzvah leva a outra. Então, quando você ensina o seu filho a rezar, a estudar a Torá, a colocar tefilin, a acender velas de Shabbat, e você faz isso beneimut, você faz isso benoam, e ele vai lá e acende velas porque ele se identifica com aquilo que está acontecendo. Ele vai lá e estuda a Torá porque ele se identifica com aquilo que está acontecendo. Ele reza porque ele se identifica com aquilo. Então a própria mitzvah que ele está fazendo, independente de qual mitzvah que seja, ela vai fazer o trabalho do longo prazo. Ela vai conseguir gerar o amor e vai conseguir gerar aquela coisa que vai ficar para sempre. Porque mitzvah, agora mitzvah, uma mitzvah leva a outra e outra mitzvah leva a outra. Por isso fala o Rav Kook, quando nós falamos de Chinuch, o ideal é ser benoam. Eu faz um tempo vi um vídeo do Rav Gershon Edelstein, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Foi um dos últimos líderes aí do Tzibur Litai, que faleceu há 2 anos, mais ou menos até talvez. Ele era muito forte também em Chinuch, forte em tudo, mas também em Chinuch, muito capaz em Chinuch, e ele, Bemet, falava que, principalmente na nossa geração, tudo que você for fazer com as crianças, e ele não está falando de Bnei Brak, tá? Está falando do Tzibur de Bnei Brak, fazer Beneimut, fazer com tranquilidade, com amor, de maneira agradável e não com força. O que vai com força não serve no mundo da Torá. Vai se perder, porque o que a gente quer, mais do que a pessoa faça, o que precisa fazer, é criar a Zeut, criar a Shayachut, criar dentro dele, isso faz parte de mim, faz parte da minha identidade. E isso a gente consegue muito mais com Noam, de maneira agradável. Ah, mas eu tenho medo que não vai servir para longo prazo, porque a longo prazo vem a vida, e a vida às vezes é mais forte, e de repente eu vou ter desafios na minha vida que aquilo não vai ficar dentro de mim. Não, vai ficar. Porque a própria mitzvah vai fazer o trabalho do longo prazo, porque mitzvah, goreret mitzvah e goreret mitzvah. Bom, pessoal, Bemet, no mundo do Chinuch Torani, no mundo do Chinuch para mitzvot, uma das grandes mitzvot da Torá, Hanukkah, é a gente passar a Torá para os nossos filhos. Aqui tem que ser de maneira agradável. E falando em agradável, eu acho que a gente consegue ver isso muito bem na festa de Hanukkah. No mundo vamos chamar assim, da educação, mas, Bichlal, no mundo de Hashem, tem 2 maneiras de como Hashem guia o mundo, e talvez tem 2 maneiras de como os pais guiam as suas casas. Uma maneira é a maneira do Sachar Vaonesh, é a recompensa e o castigo. Se se comportou bem, você recebe recompensa. Se se comportou mal, você é castigado. Se foi bem na prova, você ganha um presente. Se foi mal na prova, vamos ver o que a gente faz com você. Sachar Vaonesh é importante, é lógico que é importante, porque isso traz seriedade. Você tem que estudar para ir bem na prova. Você tem que se comportar bem para ser recompensado. E grande parte da Anagá de Hashem no nosso mundo, que é o nosso pai, ela está baseada no Sachar Vaonesh. Você merece, você vai receber. Você não merece, lo além não vai receber, às vezes até. E assim também nas nossas casas. O Sachar Vaonesh é um certo... Ele tem um lado de Chovlim, né? É tudo regrado, é uma certa severidade. Tá certo que se, Baruch Hashem, se você se comporta direito, você se dá bem. Se você estuda na prova, você vai bem. Só que tem uma certa severidade. Não dá para ver aqui o amor. Eu ganhei aquele presente porque eu fui bem na prova, porque eu me comportei direito, porque eu ajudei em casa e assim por diante. E precisa disso. Mas, além disso, a gente precisa ter um Makel Noam. Muitas vezes a gente precisa mostrar para os nossos filhos que nós gostamos deles, independente se eles se comportam bem ou se comportam mal, independente se eles estão fazendo as coisas que são certas ou não estão fazendo as coisas que são certas, independente se eles tiraram 10 na prova ou tiraram 30 na prova. Não importa quanto eles tiraram, 100 ou 30, a gente gosta dele do mesmo jeito. Isso no mundo de Hashem se chama Anagat HaYichud. A Kadosh Baruch Hu vai levar o mundo para onde o mundo precisa chegar,
e vai levar o povo de Israel para onde o povo de Israel precisa chegar e vai trazer um Mashiach independente da nossa situação. Se a gente estiver bem ou mal. Como vai chegar, isso vai talvez depender um pouco de nós, mas vai chegar. A solução vai chegar. O presente vai chegar. Certo? Isso se chama Nagata Ichud. Grande parte da nossa educação é que esse Makel Noam, ele apareça também em momentos não só como uma recompensa, mas sim, por que você está fazendo isso? Certo? Por que você está me comprando esse chocolate? Estou te comprando porque eu gosto de você, não porque você merece ou não merece. Se eu sempre compro para você só porque você merece, então nós somos aqui funcionário e patrão, certo? Você merece, você ganha. Você não merece, você não ganha. Não. Estou comprando porque eu gosto de você. Está por nenhum motivo. Igual que o marido compra para a esposa, mesmo que às vezes ela não merece, certo? Ou a esposa para o marido. Normalmente o marido não merece, certo? Normalmente o marido não merece. Mas, assim também com os nossos filhos, pessoal. Isso se chama Nagata Ichud. E esse é o Makel Noam. E essa é a festa de Hanukkah. Na festa de Hanukkah, com isso eu termino. A Kadosh Baruch Hu, ele fez um milagre para a gente que ele não precisava ter feito. Já vencemos a guerra, já reconquistamos o Beit HaMikdash. Estava tudo impuro. Podia acender a menorá com óleo impuro, estava tudo bem. Tumahu trabe tzibur. Quando todo o tzibur está impuro, pode acender a menorá com impureza. Procuraram óleo, não precisava desse óleo. Por que a Kadosh Baruch Hu fez? Para demonstrar para Am Israel, eu não só estou recompensando vocês pela chuvá que os Macabim estão aí trazendo de volta para o povo. Eu estou fazendo isso porque eu gosto de vocês. Mesmo algo que eu não precisava fazer, eu estou fazendo. Não porque vocês merecem ou não merecem, porque Pashut eu gosto de vocês. Hashem, na festa de Hanukkah, quando nós estamos reinaugurando o Beit HaMikdash, quando nós estamos reconstruindo, né? O Hinur é uma reconstrução, é uma reinauguração, é um Hinur de novo. A Kadosh Baruch Hu, naquele momento, ele fala para o nosso povo, ele fala para Am Israel, não tem aqui Sachar Vaonesh, tem aqui Ahavá. Eu gosto de vocês e por isso eu estou dando esse presente para vocês, mesmo que eu não precisava dar ele para vocês. Eu acho que a grande parte, a maior parte da nossa educação, Sachar Vaonesh precisa regras, mas o principal é a Ahavá, é o amor, é mostrar que a gente gosta deles, independente do que eles fazem ou não fazem. As regras precisam estar lá, mas fazer tudo da maneira mais agradável possível. Hazak Baruch, obrigado para todos. Todos os shurim de hoje, Bezrat Hashem, vão ser Leilui Nishmat, Eli Ben Yosef Yaakov. Quem mais é? Pai do Gabriel. Violeta Bat Esther e Moshe Ben Shafia. Moshe Ben Shafia, Bezrat Hashem, Leilui Nishmatam. Também a esposa do seu Marcos, Clara Bat Esther. Bezrat Hashem, Leilui Nishmatam Ateorá, Tei Nishmatam Tzura B'Tzura Chaim. Amém ve Amém.